O atual tetracampeão alagoano entra em campo nesta sexta-feira, agora pela Copa do Nordeste, pela penúltima rodada da primeira fase do Regional, e encara um Ferroviário que vem de muitas frustrações nesse início de ano. Eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, caindo na semifinal do Campeonato Cearense, sendo derrotado também na disputa pela terceira colocação. Enfim, realidades diferentes, momentos diferentes também, e grupos com alguma diferença técnica. Vou trazer prováveis escalações para esse confronto, aonde você vai poder acompanhar essa partida com imagem também, e a condição das duas equipes que estão fora do G4 do Grupo A do Regional. Antes de dar sequência, deixa o joinha aqui abaixo, isso faz com que o vídeo seja direcionado a mais pessoas. Também se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Estou falando bastante sobre Copa do Nordeste nesse início de 2025, mas já tem conteúdo sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, toda segunda-feira, por volta das 19 horas, tem o Papo de Segunda, momento destinado para falar sobre a Série B do Brasileirão e outros conteúdos aqui também disponíveis para você. Bora lá, falando sobre essa sexta rodada, penúltima rodada da competição. Se tem na classificação do Grupo A um Vitória na primeira posição, o Sport, Fortaleza e Motoclube. No momento que eu estou gravando esse vídeo, tem 17 minutos do segundo tempo no jogo acontecendo com o mando do Altos diante do Motoclube. O Motoclube está vencendo por 1-0, mas tem um jogador a menos. Enfim, no momento se tem o Motoclube entrando no G4. O Souza é o quinto colocado, o CRB é o sexto, Altos é o sétimo e a equipe do Ferroviário na oitava posição. Ferroviário que matematicamente ainda tem chance de alcançar e de terminar a classificação, a primeira fase dentro do G4, pode chegar até os 10 pontos. É difícil? É muito difícil. Primeiro tem que bater esse forte CRB, depois tem um confronto diante de um Souza que vem em uma boa temporada. No Souza que conseguiu, por exemplo, nessa rodada, bater a equipe do Fortaleza por 2-1. Tudo bem, foi longe de ter sido o Fortaleza com força máxima, mas ainda assim foi o Fortaleza e o Souza conseguiu um grande resultado, além dos outros resultados do Souza. Falando sobre esse confronto, já abrindo aqui para vocês a arte, se tem duas equipes em momentos muito diferentes, em temporadas diferentes, além de serem realidades diferentes. O CRB com um calendário para uma Série B de Campeonato Brasileiro, apesar de algumas reformulações e encaixes que ainda estão sendo feitos, e isso fica muito claro a partir das oscilações que o CRB teve na própria primeira fase da Copa do Nordeste e também na primeira fase, no início do campeonato alagoano, mas nos últimos jogos dá para perceber uma certa evolução do CRB. Apesar de na final do campeonato alagoano não ter desempenhado da melhor forma, mas é um CRB que a nível de aproveitamento vem conseguindo alcançar algumas etapas, vem conseguindo entregar o que é esperado para a equipe regatiana, para a torcida regatiana. Não desempenhou bem na final do Alagoano, mas foi campeão, tetracampeonato alagoano, que mostra a força do CRB, a hegemonia que o CRB tem no estado, e vai encarar um Ferroviário que nos últimos anos vem se caracterizando como uma terceira força do Ceará, né, e em alguns momentos batendo de frente com Fortaleza, batendo de frente com o próprio Ceará. Não foi o que aconteceu nessa temporada na Copa do Nordeste, pelo menos, apesar de ter sido um Fortaleza, né, quando a gente olha para a rodada anterior, Fortaleza fez um 4-0 sobre o Ferroviário, mas foi um Ferroviário que não foi com força máxima para esse jogo, analisando o dever que se tinha no Campeonato Cearense, mas ainda assim mostra um pouco do que é o retrato do Ferroviário na temporada. Foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil diante de um confronto caseiro com o Maracanã. E apesar de ter bons nomes individualmente, é um Ferroviário que está longe de coletivamente conseguir desempenhar muito bem. E aí, já trazendo um pouco das prováveis escalações para esse jogo, eu vou falar sobre o CRB como um todo e vou trazer alguns destaques do Ferroviário. Não vou trazer a escalação completa, até porque é difícil se cravar informações, mas eu pude ver alguns jogos, poucos jogos, mas vi do Ferroviário e eu vou trazer um desenho possível para o jogo. Então se tem aqui do lado
do CRB, Matheus Albino no gol, nenhuma surpresa. Aqui na lateral direita, Rainer, que não pôde jogar na reta final do campeonato alagoano, ou o Matheus Ribeiro. Então você tem essa dúvida quanto à lateral direita. Na zaga, você tem a possibilidade do Miranda, que está nos últimos momentos no CRB, é o que tudo indica. E um outro zagueiro que está mais cotado para iniciar o jogo é o Henry. Tem também a possibilidade de ser o Segovia e o Henry, mas olhando numa possibilidade um pouco maior, Miranda e Henry. Para a lateral esquerda, o William Bahia, que não pôde, assim como o Rainer, jogar os últimos jogos do Alagoano. Para o meio de campo, vou trazer duas possibilidades. Uma delas é o Natan Melo como o primeiro volante, como cara de mais sustentação defensiva. O Meritão como o meia central, que tem mais liberdade para pisar no campo de ataque, mas também apoia defensivamente. O Danielzinho como o meia articulador. Thiaguinho, e assim, eu pude acompanhar alguns programas que se tem aqui em Alagoas, Gazeta FM, teve também a provável do GE que já saiu, e em todas elas, acredito que também na CBN trouxe o nome do Thiaguinho como o nome mais cotado para iniciar o jogo, né? Uma das novidades do CRB, se tem aqui a disputa clara com o Barata, que teve alguns bons momentos no Alagoano, mas se tem aqui o Thiaguinho como o mais cotado. O Léo Pereira, e assim, não tem muita dúvida quanto a isso, e o Anselmo Ramon no comando do ataque. Então, olhando para esse trio aqui de ataque, não deve mudar. Eu não descartaria, por exemplo, a possibilidade de um GG jogando no lugar do Thiaguinho, e seria a minha escolha. Eu traria mais poder de criação com GG e Danielzinho juntos, e ainda assim manteria uma base defensiva bacana com o Natan Melo e com o Meritão. Só que aí, o que acontece, o que eu pude ver em uma outra provável escalação? Era o nome do Thiaguinho pelo lado direito, o nome do Danielzinho por dentro, e o nome do GG, o GG sendo ao lado do Danielzinho um cara de criação. Em outros momentos a gente pôde, quem acompanhou um pouco da carreira do GG sabe que ele pode atuar como meia central, mas é muito claro como o CRB perde em poder defensivo com GG e Meritão, sem um Natan Melo, por exemplo, sem um Caliel, por exemplo. Mas existe essa possibilidade inclusive eu vi na Gazeta FM, então se tem aqui essa possibilidade de escalação. Enfim, gira um pouco sobre isso. Acho que o poder defensivo talvez não seja uma grande preocupação quanto a esse adversário, quanto ao jogo diante do Ferroviário. E aí, trazendo os destaques do Ferroviário, você tem o nome do Matheus Cavicchioli no gol, ex-América, né? Teve uma grande passagem pelo América, ex-Chapecoense também, uma passagem um pouco mais recente. É o goleiro titular absoluto do Ferroviário. Tem o nome do Ciel e o nome do Alanzinho. Não sei se são com 2 N's, mas tem o nome do Alanzinho como um dos grandes destaques, talvez até um pouco mais do que o nome do Ciel. O nome de aceleração, mobilidade. O Ciel tem muito fator da bola parada, mas em números o Alanzinho vem conseguindo desempenhar, vem conseguindo entregar um pouco mais. Esses dois nomes aqui juntos, acredito que dos 13 ou 14 gols, deixa eu ver se eu não estou falando besteira aqui, mas dos gols que se teve, dos 14 gols do Cearense, 10 foram dessa dupla, de Alanzinho e Ciel. 7 do Alanzinho e 3 do Ciel. E aí se tem outros nomes também, que eu não coloco como grande destaque, mas dá pra gente citar aqui. Um deles é o nome do Wesley, né, do Wesley Júnior, que é um dos zagueiros. Tem também o nome do Garibe, que ele tanto pode atuar na carreira dele como um lateral esquerdo, como pode atuar como um volante, muito mais como um volante nessa passagem pelo Ferroviário. E o grande destaque que eu trago aqui é o desenho do Ferroviário em campo. Sem a bola, uma linha de 5 defensores,
uma linha de 4 homens no meio de campo e o Ciel avançado. Isso eu pude ver muito no jogo do Cearense contra o Fortaleza, por exemplo. Então, talvez um retrato que possa ser parecido, que pode ser parecido diante do CRB no Rei Pelé. 5-4-1, que deve gerar uma dor de cabeça para o CRB encontrar soluções para marcar. Mas, olhando o contexto geral do Ferroviário, foi uma equipe que defensivamente falhou muito. Apesar de colocar muita gente na linha defensiva, na fase defensiva, foi um Ferroviário que, por exemplo, sofreu 21 gols nessa temporada em 18 jogos. Defensivamente cede muitas brechas. Então tá aqui. E falando sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar essa partida com imagem, deixa eu até abrir aqui para vocês, fazendo um pedido novamente. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Dá uma olhada aqui. Temos esse jogo do CRB contra a equipe do Ferroviário, exclusivo do Premier. Então, apenas pelo Premier você vai poder acompanhar essa partida. Esse jogo estava inicialmente marcado para terça-feira, só que houve uma atualização, terminou passando para essa sexta-feira. É o jogo que finaliza a sexta rodada. Nessa sexta-feira eu vou estar fazendo um vídeo falando sobre a tabela e principalmente a escolha da CBF na distribuição da última rodada do regional, né? Uma escolha que gera muitas contestações, uma Copa do Nordeste que terminou sendo afetada principalmente o grupo B pela pré-Libertadores por conta do Bahia e causou, né, a tabela final, tabela da sétima rodada, causou alguma discussão, causou algumas contestações sobre a definição da CBF. Deixa o joinha se curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. E tem mais conteúdos por aqui, fique à vontade para acompanhar. Papo de segunda, tem novidade inclusive. Falei sobre um novo gramado sintético nessa Série B de 2025, além da Liga Arena. E tem também o fator do Nicolas, que pode sair, acho difícil, mas pode sair do Paysandu ou para uma outra equipe da Série B ou para a Série A do Campeonato Brasileiro. Fique à vontade para acompanhar por aqui, deixa o like, até a próxima.